Muito bem, vamos então criar o nosso banco de dados no Firebird, ok? Você viu que para o MySQL eu utilizei o SQLog, né, para gerenciar aí o meu banco de dados. Para o Firebird eu vou usar o Database Workbench, tá? Você pode usar qualquer ferramenta da sua preferência, pode ser o IB Expert, por exemplo, mas eu vou utilizar o Database Workbench. Aqui, ó. Tá, é essa ferramenta aqui. Se você clicar em Downloads, você vai ver que existe uma versão Pro. Aqui tem um trial para você baixar e testar. E tem essa versão Lite Edition, que ela é free, é liberada, né? Nós temos para o Interbase, temos também para o MySQL e temos para o Firebird. É essa aqui que eu estou utilizando. Olha. Eu já baixei. Na pasta desenvolvimento dentro de programas, você vai ver que tem esse Database Workbench. Já deixei aí para você, tá bom? Tá, deixei também o Firebird, né? Já instalei o Firebird 2.5, certo? E para nós gerarmos o script, né? No caso do MySQL eu usei o DB Designer, mas para o Firebird nós vamos usar o DB Designer Fork. Como é que você acha esse carinha aí? Você põe aqui no Google DB Designer Fork. É o primeiro link que vai aparecer. Então você clica aqui em Download, tá? E você vai fazer o download do DB Designer Fork. É esse que está aqui. Ele vai baixar um arquivo, um zip. Eu já descompactei. Não precisa instalar, basta executar esse programa aí, tá bom? Muito bem. Eu vou então abrir, olha, o banco de dados do PAF-SF primeiramente, tá? O DER do PAF-SF. E aqui no Database Workbench, eu já vou criar um banco de dados. Dentro de desenvolvimento, nós já temos dentro de banco o banco da Mini e do T2TI PAF-SF, no banco do PAF da Mini, tá? Que está lá na pasta branches, né? Mas eu vou criar um aqui do zero, ok? Para a gente ver como é que funciona. Vou criar uma pasta temporária aqui. Aí. E no Database Workbench, nós vamos fazer o seguinte. Bancos de dados, botão direito, criar um novo banco de dados. Next, vou chamar de T2TI PAF-SF. Username é sysdba, password é masterkey. Onde é que vai ficar o arquivo? Vou salvar dentro de temp. T2TI PAF-SF. Salvei. Next. Arquivos adicionais não tenho. O character set default eu vou colocar pro ISO 8859-1. Tá, aqui eu vou deixar as opções padrões, vou finalizar. Então tá aí, meu banco de dados está pronto, né? Se eu for lá naquela pasta temp, vamos aqui na pasta temp. Aí, ó. Tá aí o meu arquivo do banco de dados. Como é que eu faço agora para criar as minhas tabelas aqui? Eu vou fazer o seguinte. Aqui no DB Designer Fork, File, Export, SQL Create Script. Observe que é parecido com o que nós temos no DB Designer, mas tem mais opções. Inclusive aqui o banco de dados destino, né? Tá, eu vou escolher o Firebird. Vou copiar o script para a área de trabalho. Lá no Database Workbench, em editores, eu vou abrir o Script Editor. Vou colar.
Aí está. E vou executar esse botão aqui, olha. Rodar o script completo. Já aconteceu um erro. Ele está mencionando que o domain text não existe. Tá. Eu vou abortar então essa execução. Vou cancelar aqui, olha. Dar um rollback. Fechar esse editor. E primeiramente eu vou criar um domain, tá? Por que que isso aconteceu? Porque aqui no meu banco de dados, olha, existem alguns campos que nós colocamos como text. Eu não sei se eu vou achar algum dele aqui agora, tá? Mas enfim, vamos aqui um exemplo. Existem alguns campos que aqui o tipo de dado está como text, ok? E esse tipo de dado não existe no Firebird. No Firebird nós teríamos que colocar blob, né? Então como é que a gente vai fazer para resolver isso daí para não ter que alterar o there? No Firebird, no nosso banco de dados, nós vamos criar um novo domain. Então, new. O nome do domain vai ser text. O tipo de dado blob. Subtipo texto. Vou executar aqui, ó. E pronto. Ele já criou um novo domínio para mim. Tá bom? Vou fechar. Vou abrir novamente o editor de script. Vou colar. Meu script ainda estava na área de trabalho. E agora eu vou pedir para executar o script completo. E pronto, né? Ele executou o script completo, tá? Eu vou pedir para dar um refresh aqui no banco. Tá. Preciso primeiro dar um commit aqui, né? Pronto. Agora um refresh. E aí estão as minhas tabelas. Ok? Deixa eu fechar esse editor de script. Tabela banco. Não tem dado nenhum, né? Muito bem. Primeiro passo nós já fizemos, que foi criar o banco. Posso fechar o DB Designer Fork por enquanto, porque eu ainda estou trabalhando com o banco do TDSTI PAF-SF. Daqui a pouco nós vamos fazer isso aí para o banco de dados da Minion, tá? Mas antes disso, eu quero primeiro popular os dados, né? Então nós temos aqui, olha, script de dados do PAF-SF. Eu vou logo copiar isso aqui tudo. Vou abrir novamente o editor de script. Vou colar. E vou executar. Opa. Aconteceu um pequeno erro aí. Eu vou ignorar. Ele diz qual é a linha aqui. Esse erro ficou nebuloso, né? Provavelmente é por causa desse caractere aqui, ó. Tá, deixa eu abortar então, dar um rollback. Pro MySQL, lá no SQLog, esse caractere é um caractere de comentário, né? Aqui parece que não dá certo. Vai ter que ser as duas barras aí, tá? Então vou selecionar tudo, apagar. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ctrl H no Notepad++. Onde estiver essa cerquilha, eu quero que você substitua por barra barra. Ctrl C. Vou colar aqui de novo. Vamos ver agora. Executar. Deu um errinho agora aí. Parece que é na linha 2, coluna 113. Vou abortar de novo. Cento e 113 aqui, né? Deixa eu tentar inserir só uma linha dessa para ver o que acontece, né?
Veja só. Nós ainda não criamos os nossos generators. Ok? Então, quando a gente está tentando inserir aqui o dado na empresa, ele está gerando uma violação de chave, né? De chave primária. Deixa eu tentar fazer o seguinte, para ter certeza que é o esquema do generator, tá? Cadê o SF empresa aqui? Dado. Vou inserir aqui um novo dado. Razão social. Aí, ó. Vou tentar colocar um 1 aqui no ID. Também da violação de chave. Vou colocar um 2. Um 2 ele já deixou. Então, antes de nós continuarmos aqui, deixa eu apagar esse registro, confirmar. Eu vou criar primeiro os generators. Vamos aqui, Firebird, né, na pasta de desenvolvimento, banco, Firebird, generators. Generators da Mini, generators do PAF. Deixa eu abrir os generators do PAF aqui. Ctrl A, Ctrl C, vou copiar isso, vou colar aqui no editor de script. Deixa eu isso, cancelar a última transação, vamos colar. Tá, então aqui eu estou criando todos os generators e já estou setando o valor dele para 0. Ok? Vamos executar. Aí, generators criados. Se nós observarmos bem aqui nos generators, não existe um generator para o SF empresa, né? Tá, deixa eu tentar executar de novo o script dos dados. Deu novamente um erro na linha 2, coluna 113. Abortar isso aqui. Tentar inserir só a empresa para ver o que acontece. Aí, só a empresa ele já inseriu, né? Vou tentar inserir só o contador. Também inseriu. Vamos tentar inserir os bancos. Ah, olha só. O problema está aqui ao inserir os bancos. Coluna 113. Coluna 113, o que a gente vai encontrar nela? Aqui, ó, coluna 113. Já deu para visualizar qual é o problema, tá? Como esse script ele foi gerado pelo MySQL, o MySQL ele separa os values por vírgula. Ok? Então o Firebird ele não está gostando disso aqui não. Bom, a solução aqui vai ser fazer o seguinte. Deixa eu excluir esse SF empresa daí. Ah, deu violação de chave porque eu já tenho um contador apontando para ele, né? Vou tirar o contador. Vou tirar a empresa. E vou fazer o seguinte, olha, aqui em banco de dados. Eu agora vou registrar um banco de dados mesmo, tá?
Vou chamá-lo de PAF. O banco de dados que eu vou registrar, ele está dentro de desenvolvimento. Banco é o banco oficial, ok? Pronto, está registrado. O que eu quero fazer aqui, eu já tenho as tabelas e as tabelas estão populadas. Eu vou gerar o script de dados a partir desse banco aqui, ok? Então aqui em Tools, vamos exportar ou extrair os dados. Eu quero apenas as tabelas, ok? Somente as tabelas. Vou clicar em extrair. Aí está o meu script para criar as tabelas, mas os dados não vieram, né? Então não é por aí. Deixa eu fechar isso aí. Vamos de novo. Se bem que aqui eu estou no banco de dados T2TI PAF-SF, né? Então deixa eu ir para o banco de dados PAF. E tentar com esse aqui agora, tá? Extrair os dados das tabelas. Banco, CFOP, mas eu não estou vendo nenhum insert aqui não. É, só tem o script de criação das tabelas. Então não é por aí. Continuo aqui no PAF. Olha essa opção aqui, ó. Exportar múltiplas tabelas ou views. É essa que nós vamos usar. Vou selecionar tudo. Apenas os inserts. Vou salvar num arquivo. Salvar aqui dentro de desenvolvimento, banco. É dentro dessa pasta aqui, tá? Os outros. Desenvolvimento, banco, ó, script de dados do PAF, né? Então vou salvar como script dados PAF SF Firebird. Agora sim, estão aí todos os inserts, ok? Então vamos fechar esse carinha aqui. Deixa ele aberto aí, vamos aqui para o T2TI PAF SF. Aqui, desconectado PAF, tá? Pronto, só o T2TI PAF SF que é o que nós estamos criando. Vou abrir novamente o editor de script. Agora eu vou pegar esse script aqui, ó, de inserção dos dados, colei e vou executar. Deu um problema aí de chave estrangeira na tabela cliente. Violação de chave na tabela cliente. Vamos ignorar. Está dizendo que tem uma tabela aqui que é desconhecida, SF alíquotas. Essa tabela deve ter sido criada após a homologação. Vou ignorar.
deu uma violação de chave na tabela SF configuração, vou ignorar, SF computador ignorar. Por que será que está acontecendo isso daí? Vou logo abortar. Vamos analisar esse script aqui com mais calma, tá? Ele começou com a tabela banco. Até aí tudo bem, tabela CFOP tudo bem. Daí ele veio para a tabela cliente, ó. Ele gerou o script por ordem alfabética, né? Será que tem como nós gerarmos de uma forma diferente? Porque por ordem alfabética nós vamos ter problemas mesmo, tá? Vamos observar aqui de novo. Exportar múltiplas tabelas. Next. Aqui eu posso ordenar a tabela na mão, mas não é o que eu quero. Selecionar tudo. Insert. Daqui ele pergunta qual é o tipo que eu quero exportar para um arquivo ou para uma pasta. Algumas opções aqui só de codificação. E aqui o formato da data. Ele não tem uma opção, por exemplo, para eu ordenar por chaves estrangeiras, né? Isso daí não é legal, tá? Provavelmente o IB Expert tem essa opção, tá? Então por que está dando aquele problema lá? Eu tenho aqui o ID da situação do cliente, estou tentando inserir isso na tabela cliente, mas eu ainda não tenho esse ID da situação cliente aqui, tá? Então eu tenho que procurar a situação cliente nessa view R05. Ele trouxe também os dados da view R05, nada a ver, né? Porque view é view, eu não vou inserir nada em view. Tá, então a situação cliente, olha. Eu tenho que inserir antes da tabela cliente, certo? Para facilitar a minha vida, eu vou logo fazer o seguinte. Eu vou inserir logo o banco e o CFLP, para diminuir aqui o número de linhas, tá? Ctrl X. Se bem que não vai ser legal não, que eu vou alterar aqui o script, né? Tá, então deixa eu arrumar logo isso aqui. Deixa eu deixar o script já do jeito que deve ser. Contas a pagar, receber. Não tem nada. Contas parcelas também não tem nada. SF alíquotas não. Tá, isso aí foi uma tabela criada depois da homologação. Você deve analisar lá no EAD qual é a utilidade dela. SF caixa não tem nenhuma chave estrangeira, ela pode ficar aí. SF cliente não. A SF configuração deu erro porque ela precisa da impressora e da resolução, tá? Então SF impressora. Vamos subir isso aqui para antes de SF configuração. E SF resolução. Como eu puxei os dados do banco da Mini que está no branch, já tem vários itens lá de movimento, né? SF resolução. Aqui a posição dos componentes também vai precisar do SF resolução, tá? Aqui está SF resolução. Tá? Só para você entender, né? Estamos fazendo tudo isso daqui para você entender como é que se resolvem esses problemas, esses errinhos que acontecem aí, ok? Então a resolução eu vou colocar acima do SF impressora. Tá? E logo aqui embaixo configuração vai pedir o ID do SF impressora, já está acima. Aqui o ID do SF resolução também está acima. Ele vai pedir o ID do SF caixa, que também já foi criado. E vai pedir o ID do SF empresa, que ainda não foi criado, né?
Vamos procurar o SF empresa aqui, olha, tá lá embaixo. A gente vai ter que puxar ele para cima. Vamos colocar logo depois do CFOP. Tá certo? Então SF empresa, cliente, situação do cliente, depois vem o cliente, né? Depois do cliente eu tenho o caixa, depois do caixa eu tenho a resolução, daí vem a impressora, a configuração que precisa de todo mundo que já está lá em cima, o contador precisa da empresa que já foi feito, documentos emitidos não tem nada, fechamento também não, funcionário, tranquilo, não tem chave estrangeira, movimento eu vou tirar, tá? Porque é uma tabela de movimento mesmo, é uma tabela com dados já pré-cadastrados. Operador eu preciso do ID do funcionário que eu criei logo aqui acima. Posição dos componentes eu preciso da resolução que eu já coloquei lá para cima. Recebimento não fiscal, sangria, suprimento, isso aqui vai sair. Tipo pagamento pode ficar aí porque não tem nenhuma chave estrangeira. Total tipo pagamento, isso aqui é tudo dado de movimento, né? Quando você vai vendendo, esses dados vão sendo armazenados, eu não vou precisar disso. SF turno fica aí. Venda cabeçalho eu posso tirar, venda detalhe também. Ficha técnica também, log importação, nota fiscal cabeçalho e detalhe, posso tirar tudo isso. Produto não. Tá? Só que a tabela produto precisa da unidade do produto, né? Para ser criada sem problemas, tá? Então vamos puxar essa unidade produto para cima da tabela produto. Tipo pagamento, turno, produto. Produto precisa da unidade, vou colocar logo acima. Produto promoção não, R01 eu preciso dela, né, que são os dados da Software House. R02 não, são os dados da redução Z, R03 são os detalhes da redução Z. Não preciso disso, R06 são os documentos emitidos. R07 não, se integrar também não, tudo isso aqui é dado de movimentação, tá? Então nada disso eu vou deixar no meu script inicial, ok? Pronto, agora aparentemente está certo, né? Vou copiar, vou colar aqui. E agora deixa eu tentar rodar esse script. Tá passando pelo CFOP. Agora sim, tá? Agora deu tudo certo, já posso aqui confirmar. Quando nós abrirmos lá a tabela banco, lá estão os dados, CFOP. Tá aí os dados. Cliente. Tem um cliente de teste aí. SF empresa. Tá aí ela. Turno. Tá aí os dados, tá? Então todos os dados já foram inseridos. Perfeito. Até aí tá tranquilo. A gente vai finalizar esse vídeo aqui, tá? E no próximo vídeo nós vamos continuar aqui no banco de dados Firebird ainda, tá? Concluindo esse do PAF e fazendo também o banco da Mini.